Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar especificamente sobre transpiração nos vegetais. Bem, a transpiração é um dos processos que envolvem trocas de perda aí de gás pela planta. Então, quais são as trocas ou entrada e saída de gases que nós temos numa planta? Então, aqui representando uma planta, nós temos a respiração, que entra oxigênio e sai CO2, como nós, animais, fazemos também. A fotossíntese, em que ela capta CO2 e libera o oxigênio, então faz o contrário da respiração. E a transpiração? A transpiração não há uma troca. A transpiração é uma perda de água na forma de vapor. Então, todos esses processos envolvem gases, inclusive aqui, porque a água é no estado gasoso, ou seja, é vapor. Então, transpiração, perda de água na forma gasosa, fotossíntese, trocas de gases, no caso entra CO2 e sai oxigênio, e aqui a entrada do oxigênio e sai CO2. O que vai determinar se a planta vai fazer a respiração ou não tem a ver aqui com a luminosidade. Então, se ela tiver com uma taxa de fotossíntese muito grande, maior do que a taxa de respiração, vai sobrar oxigênio, então ela não vai precisar captar oxigênio. Então, ela usa o oxigênio que ela tem e libera o excesso na atmosfera. Mas se a taxa de fotossíntese for menor do que a respiração, então o que vai acontecer? Aí eu tenho outras quantidades de gases absorvendo e liberando, tá bem? Bem, só que não é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Transpiração. A transpiração ela é a saída de água na forma de vapor, como eu disse. O que eu tenho? Ela vai ocorrer nos estômatos. Os estômatos são estruturas que estão nas folhas, na epiderme das folhas. Há também, além dos estômatos, que é a principal forma de transpiração, a transpiração pela cutícula. Só que a cutícula ela é mais impermeável. Então, o que acontece? A taxa de transpiração pela cutícula é pequena. Tá? Ela vai predominar à noite, porque à noite os estômatos estão fechados. Então, só sobra a cutícula, mas a transpiração é muito pequena. A transpiração total, portanto, numa planta, é a transpiração estomática mais a transpiração cuticular. Estômato mais cutícula. E a transpiração está intimamente ligada com o transporte de seiva bruta que nós vimos em aula anterior. O que são esses estômatos? Então, esses estômatos são estruturas microscópicas que estão nas folhas das plantas. São como se fossem poros. Então, o que ele tem? Tem duas células, chamadas células guarda, que estão em verdinho aqui, ó, e tem um buraquinho no meio, que é o ostíolo. Então, aqui você está vendo estômatos abertos, ó, os buraquinhos aqui são os ostíolos, as duas células guardas, né, em cada um deles. E aqui, ao lado, nós temos estômatos fechados. Então, não dá para ver o ostíolo, não dá para ver o buraquinho no meio das células guardas. Então, aberto e fechado. Existe um mecanismo na fisiologia delas que abre e fecha esses estômatos, tá bem? O que são essas partes aqui? Parece quebra-cabeça em volta dos estômatos. São as células da epiderme. As células da epiderme não têm cloroplasto, não tem clorofila. Só as células guardas, aqui as células do estômago. Por que eu coloquei epiderme inferior? A maior parte dos estômatos está na epiderme inferior. É uma adaptação, na verdade, da planta. Por quê? Porque a parte inferior da epiderme, da folha, não bate sol, ou bate pouco sol. A parte de cima bate muito sol. Então esquenta muito mais. Se tivesse muitos estômatos nessa parte de cima, o que ia acontecer? Como esquentaria muito, os estômatos ficariam abertos para fazer a transpiração e a planta perderia muita água. Então o fato de acumular e concentrar os estômatos na epiderme inferior é uma adaptação para evitar a perda de água por transpiração. Tá bem? Então é uma adaptação aí para evitar a perda de água. Então, aqui o estômato, uma célula guarda, outra. Os dois pontinhos pretos são os núcleos e os pontinhos verdes aqui são os estômatos, tá? Então, ela vai fazer a perda de água na forma de vapor, mas também a captação de oxigênio e CO2, que são envolvidos tanto com a transpiração, tanto com a respiração quanto com a fotossíntese, também ocorre aqui pelos estômatos. Então, também faz trocas gasosas. Então, olha aqui, ó. Aqui mostrando a epiderme, uma lâmina do microscópio, com vários estômatos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Aqui eu tenho fechados e tem esse aqui está aberto. Aberto, aberto, aberto. Tá vendo? Você consegue ver o ostíolo aqui. Tá? Então aqui um estômato, um zoom, né, na estrutura. Então aqui as células da epiderme, parece um quebra-cabeça envolvendo elas. E aqui o estômato mesmo com as duas células guarda. E aqui o ostíolo. Tá? Então o estômato está aberto. O ostíolo é o buraco aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Então, células guarda, duas, ostíolo, e essas daqui são as células epidérmicas, da epiderme. Lembrando que só as células guarda que tem cloroplasto, tem clorofila. Bem? Bom, aí você vai falar assim, Daniel, se as outras, as células da epiderme, né, que formam como se fosse a pele da folha, a pelinha da folha aí, não tem clorofila, não tem cloroplasto, por que a folha é verde? Porque essas células aqui são transparentes. Só que dentro dela, embaixo delas, ou seja, no recheio da folha, tem parênquima clorofiliano, cheio de clorofila, cheio de cloroplasto, que é verde. Portanto, você vê por transparência aí a folha verde. Então aqui, ó, o estômato, né? Então, ele é formado pelo poro, que é o ostíolo, as duas células guarda. Eu tenho algumas células que ficam bem em volta dele, que são chamadas de células companheira ou células subsidiárias. Essas células subsidiárias aqui, né, em volta, e as outras células são células epidérmicas mesmo, tem um nome específico. Então, olha aqui, ó, que dá para ver bem, ó, as células subsidiárias e as outras células epidérmicas. Aqui também, as células subsidiárias, ó, o núcleo delas, e você vê aqui as células epidérmicas. E aqui as células guarda, tá bem? Aqui também, ó, células epidérmicas, parece formando um quebra-cabeça, e aqui as células guarda. E dentro você consegue ver por transparência cloroplastos ali dentro. Aqui outra imagem. Estou colocando várias para vocês irem se familiarizando, né? Então aqui também aqui é um microscópio eletrônico, né? Faz uma imagem em 3D de parte externa, né? Consegue ver a superfície aqui. Você vê os estômatos. Aqui também você consegue ver vários estômatos que estão em vermelho e amarelo está o ostíolo. Isso aqui foi colorido no computador também, tá? Isso aqui também é colorido no computador, no programa, no software. E porque aqui você vê, ó, tá sem coloração, aqui está colorido. Agora, você pode ter coloração diferente de uma lâmina para outra no microscópio por causa do corante que você usa, tá? Então olha aqui, ó, essa aqui é sem corante nenhum. Você consegue ver aqui as células epidérmicas que não têm cloroplastos e aqui as células guarda que têm os cloroplastos, né, que estão verdinhos, tá bem? O ostíolo aqui. Então, aqui as células guarda, estômato aberto, fechado. E aqui as células que estão ao redor aqui da epiderme, ao redor desse cloroplasto. Nesse caso aqui, nessa representação, pintou tudo de verde, né? Mas na verdade essas aqui são verdes, mas elas não têm cloroplasto. É verde por transparência aqui, tá? Então, aberto, fechado. Aqui também, aberto e fechado. O que faz abrir e fechar esses estômatos? Um dos fatores é a entrada de água. Quando a água entra, dessas outras células, entra na célula guarda, ela fica túrgida, cheia, e aí elas, o formato que elas ficam cheias, abre um buraquinho aqui, abre o ostíolo. Quando elas perdem água, as células guarda, elas ficam murchas, e aí fecha o ostíolo. Olha aqui, estômatos fechados, aqui está um pouquinho aberto, né? E aqui estômatos bem abertos. Então, aqui está transpirando, aqui não está transpirando, à esquerda, a planta. Nem absorvendo ou liberando gases. Então, aqui, né, para ter um parâmetro com dois campos de visão diferentes aqui. Então, aqui, ó, o estômato, né, como nós temos visto, células estomáticas ou células guarda, e aqui olhando como se fosse um corte da folha. Corte transversal, então você consegue ver aqui as duas células estomáticas, formando o estômato, o ostíolo e aqui uma câmara. A câmara aqui, essa cavidade ou câmara estomática, é onde vão ficar os gases, o vapor d'água que vai sair, né, por aqui, ou, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico que está entrando também vai entrar e ficar aqui. Depois vai ser distribuído. Então, olha aqui, ó. Então, os cloroplastos nas células guarda, o ostíolo, a câmara subestomática e aqui em amarelo a parede das células epidérmicas, que não tem cloroplasto. Quando eu comparo angiospermas dicotiledônea e monocotiledônea, existe uma diferença. As dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, né, estou usando como sinônimo aqui para o ensino médio,
Essas dico ou dicotiledôneas, elas têm esse cloroplasto com esse formato, que é o mais típico que a gente vê em exercícios ou desenhos sobre o assunto. Mas as monocotiledôneas, especialmente as gramíneas, elas têm esse cloroplasto na forma de halteres. Então é um outro formato de cloroplasto, não, de células guarda, né, de estômato. Tá? Então o estômato aqui, esse formato mais comum, de eudico e dico. Algumas mono também tem, tá? Mas a maioria das monocotiledôneas tem em forma de halteres os estômatos. Tá? Então olha aqui, ó. Então são dois formatos. Pode ter algum exercício no vestibular que cobre isso. Então, essa aqui de dicotiledônea ou eudicotiledônea, que é um termo mais recente, e aqui de monocotiledônea, tá? Ou aparecer como gramíneas, que é um grupo de monocotiledônea. Bem, quais são os fatores que determinam a abertura dos estômatos? Então vamos analisar com um pouco mais de detalhe. Então nós temos luminosidade. A luz estimula a abertura. É meio óbvio aqui, porque na verdade, se a abertura também faz absorção de gases, liberação de gases, o CO2 que a planta absorve para fazer fotossíntese absorve pelos estômatos. Então o que acontece? A luminosidade é necessária, a luz, para fazer fotossíntese. Então a luz estimula a abertura do estômato, o estômato abre e capta o gás carbônico. Aí tem luz e gás carbônico, faz fotossíntese. Né? Então uma adaptação aí à fotossíntese. Outra coisa, gás carbônico. Se tiver baixa concentração de gás carbônico dentro da folha, isso é um sinal que o que acontece? Que tem pouco gás carbônico, vai ter pouca fotossíntese, porque a fotossíntese depende do gás carbônico. Então, qual é a adaptação da folha? Pouco gás carbônico, ela vai abrir o estômato, então isso é um sinal para que haja abertura dos estômatos, abrindo os estômatos capta mais CO2. Portanto, aumenta a taxa de fotossíntese. Então, é uma adaptação para aumentar a fotossíntese. Quando tem a pouca concentração de CO2 dentro da folha, que estimula justamente o quê? A abertura do estômago. Água, nós já falamos. A água, ela faz o quê? Quando entra a água na célula estomática, ou seja, a célula guarda, ela vai ficar túrgida, cheia e abre o estômago. Então, quanto mais água, maior a abertura, né, do estômago. Isso aqui, então, qual é a relação? Se tiver muita água, abre, e pouca água, fecha. Por que pouca água fecha? Bom, primeira coisa, fecha porque tem a saída, né? Se sair água, se não tem água no ambiente, sai água, a célula murcha, o estômago vai ficar murcha, a célula do estômago, o cilo vai fechar. Tá, mas esse mecanismo tem a ver com o quê? Tem a ver com uma adaptação à economia hídrica, economia de água. Por quê? Se tem pouca água no ambiente, se a planta ficar com o estômago aberto, gente, ela vai transpirar e vai perder o pouco de água que tem dentro dela. Então, o que ela faz? Ela fecha os estômatos quando o ambiente está seco. Ao fechar os estômatos, o que ela acontece? Ela evita a perda de água pela transpiração. Então, veja que o mecanismo de abertura e fechamento está muito relacionado aqui nas plantas às condições climáticas, né? Então, a condição do clima, do ambiente, vai determinar os mecanismos, por exemplo, de abertura e fechamento aqui de estômagos. Então, resumindo, luz. Se eu tiver luz, muita luz, vai abrir os estômagos. Se eu tiver muita água, também abre. Agora, CO2, se tiver baixa concentração dentro da planta, é que vai abrir. Então, o CO2 é o único diferente. Então, luz e água, se tiver alto, vai abrir. O gás carbônico, se tiver baixo, é que abre. Tá bem? Então, ficar ligado com essa relação aí. Isso aqui. Só que é um outro fator que é os íon potássio, tá? Que é o K+. Também está relacionado com a abertura e fechamento de estômagos. Nesse caso aqui, especialmente quem vai prestar o Unesp. O Unesp pede muito, cobra muito, esse da Unesp, sobre essa relação aí dos íons potássio com abertura e fechamento de estômagos. O que acontece? Se vocês olharem aqui, olha o gráfico. O gráfico tem grau de abertura dos ostíolos, né? Então estômago fechado e aberto. E aqui eu tenho a relação de absorção de K+, pelas células guarda. Então vamos olhar aqui embaixo primeiro. Ó. A célula guarda está perdendo K+, está perdendo íon potássio. O que acontece é que a célula bombeia esse íons para fora. Esse bombeamento ocorre
por um processo, se é bombeamento, está bombeando para fora, é um processo ativo. Então, transporte ativo gasta energia. Ela gasta energia para fazer isso. Põe esses íons potássio para fora. Se põe muito íon potássio para fora, aumenta a concentração de soluto fora. Consequentemente, o que a água vai fazer? A água vai em direção à alta concentração de soluto, de íons, né? desse mineral aqui. Então, a água vai sair também. Então, sai o potássio, a água sai. Se a água sai, essas duas células vão murchar. Se elas murcham, elas fecham o ostilo. Então, fecha o estômago. E aqui em cima, é o contrário. A célula bombeia K+, potássio, para dentro da célula guarda. Então, está bombeando para dentro. Se aumentar a concentração de K+, aumenta a concentração de soluto, o soluto é o K+, a água vai entrar por osmose, em direção a esse soluto. A água vai em direção ao sal aqui, ao soluto, ao íon, né? Então, entrou potássio, a água entra junto. Entrou água, gente, aumenta a turgidez, a célula fica túrgida, abre o ostilo, abre o estômago. Bom, então, essa é uma interpretação que o vestibular pode pedir. Então, a entrada de potássio ou a saída de potássio causa o quê? Qual que abre e qual que fecha o estômago? É só você pensar que o que o potássio fizer, a água faz também. Então, se o potássio saiu, a água sai. Se a água sai, murcha a célula, fecha o estômago. Se o potássio entrou, a água também entra. A água entra, enche a célula, fica cheia, túrgida, abre o buraquinho aí, abre o ostilo, tá bom? Abre o estômago, tá bem? Outra pergunta pode ser falar que se bombeamento, né, se é por transporte ativo ou passivo, é ativo, gasta energia, tá? E a terceira coisa que pode perguntar sobre isso é a relação com este hormônio chamado ácido abscísico, ou a abreviatura dele ABA. O ácido abscísico é um hormônio que promove o fechamento dos estômagos. Por que ele faz o fechamento? Porque ele promove a saída de potássio. Então, esse hormônio faz sair potássio, se sai potássio, sai água, e aí tudo que eu acabei de explicar, fecha o estômago. Tá bem? Esse ácido, esse hormônio, né, ele é ácido porque tem uma natureza ácida dele. Esse hormônio, ele é transportado pela seiva, na planta, e esse hormônio está relacionado com adaptações para evitar a perda de água. Então, são adaptações ao ambiente seco, ambiente árido. Por quê? Porque, veja, se o ambiente está seco, com pouca água, o que a planta tem que fazer? Evitar perder água por transpiração. Então, ela tem que fechar os estômagos. Então, ela libera esse hormônio. Ao liberar esses hormônios, fecha os estômagos, não perde água por transpiração. Veja que aqui de novo, né? Se a gente comparar, por exemplo, os hormônios nos animais, quem controla os hormônios dos animais tem uma íntima relação com o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso faz o controle da liberação de hormônios ou a não liberação, né? Inibição ou estimulação da liberação de hormônio. Agora, aqui na planta não tem sistema nervoso, não tem neurônio, não tem célula nervosa. Então, quem que faz esse controle? São os fatores ambientais. Então, a quantidade de luz, a temperatura, né? Então o clima, o ambiente ali, se tem mais água, mais luz, menos luz, esses são os fatores que vão estimular a liberação de hormônios. Então, nesse caso, a falta de água estimula a liberação desse hormônio, que vai lá e promove esse efeito de bombear o potássio para fora das células guarda. Fatores que abrem o estômago, então. Entrada de água na célula guarda, falamos já. Entrada de íons potássio nas células guarda, porque entra o íon, a água entra junto. A luz, né, estimula ali a abertura para captar mais CO2 e fazer fotossíntese. E quando tem pouco gás carbônico no mesofilo. O que é esse mesofilo? É o meio da folha, o recheio dela. O que fecha o estômago? O ácido abscísico, né, que é esse hormônio. Por quê? Porque ele promove a retirada, o bombeamento para fora ali de íons potássio da célula guarda. Então, ele vai tirar dela, portanto, ela murcha. Tá? Então, isso aí é uma adaptação para não perder água na transpiração, no ambiente de estresse hídrico, estresse de água. Fatores que afetam a transpiração. Então, agora, não só o estômago, mas a transpiração como um todo. Né? Vamos pensar como um todo. O que nós temos? Então, olha lá. Temperatura. Por que temperatura? Porque qual é a função da transpiração? Seja numa planta ou no animal, a transpiração ela refresca o corpo, ela diminui a temperatura corporal. Então, tanto na gente, nós, né, animais, quanto nas plantas, é o mesmo fator. É que na planta está envolvido com mais coisas, como, por exemplo,
O fato dela transpirar promove a subida de água pela seiva. Mas a função de transpiração, a função primordial, é diminuir a temperatura do corpo. Portanto, alta temperatura, quanto mais quente o ambiente, mais a planta transpira. Umidade do solo, também. Quanto mais água no solo, mais a planta absorve aquela água, né? Então, absorveu aquela água, o que vai acontecer? Enche as células de água, ficam túrgidas, abre o estômago. Umidade do ar. Aqui é um fator que diminui a transpiração. Por que diminui? Porque se o ar já está cheio de umidade, o que é umidade no ar? É vapor d'água, concentração de vapor d'água no ar. Então, se está cheio de vapor d'água no ar ao redor da folha, fica difícil ela mandar mais vapor d'água para um ambiente que já está cheio de vapor d'água. Então, você vai contra um gradiente de concentração ali de vapor d'água. Tá bem? Então, isso diminui. Ventilação. Quanto maior o vento, mais vai mandando aquele vapor embora e vai saindo mais vapor. Então, ventilação, vento também estimula ali, mas aumenta a taxa de transpiração. A luminosidade, né, já falamos, também aumenta. A área, a superfície foliar também. Quanto maior a folha, maior a superfície da folha, mais estômatos cabem ali, maior a transpiração. Os pelos. Pelos, também nas folhas, são chamados de tricomas. Eles diminuem a transpiração, por quê? Porque eles ficam em volta do estômago. Então, eles ficam cobrindo o estômago, portanto, não só diminui a temperatura direto no estômago, então, porque ele está cobrindo, mas também pelo fato de diminuir a saída do vapor d'água. Então, ele diminui a transpiração. Espessura da cutícula. A espessura da cutícula também diminui. Quanto maior a espessura, menor a transpiração. Por quê? Porque a cutícula ela fica em volta da folha, como se fosse uma capinha de cera em volta da folha, da pele da folha, da epiderme. E essa cutícula ela é impermeável. Então, quanto mais espessa ela for, mais grossa ela for, mais impermeável. Até um ponto que quase não tem transpiração por ela. Tá? Então, você tem que plantas que têm cutícula espessa? Plantas de ambiente mais seco, como cerrado, caatinga. Quantidade de estômatos e localização também influencia. Quanto mais estômatos, mais transpiração. O local, se o estômato estiver na superfície, a parte de cima da folha, na epiderme superior, bate mais sol, esquenta mais, vai transpirar mais. Se estiver na parte de baixo, consegue transpirar menos. É uma forma, uma adaptação da planta de controlar a transpiração. Gráficos de transpiração. Olha esse gráfico aqui, ó. Taxa de transpiração por horas do dia. Veja, ele começou aqui às 6 da manhã, até 8 da manhã, então até umas 9, 9 e meia, o que está acontecendo? Você está aumentando a transpiração, mas está baixa ainda. Chega lá 10 horas, até as 14 horas, é o período mais quente do dia. Portanto, mais quente, maior a temperatura, maior a taxa de transpiração. A planta transpira mais. Bem? Depois, ao longo do dia, ela vai diminuindo até chegar às 18 horas e vai ficar com uma taxa muito baixa. Quando chega à noite, você pegar esse outro gráfico aqui, está mostrando já à noite também. Então, 19 horas, 20, 22. Então, o que acontece? À noite, o gráfico quase zera. Por quê? Porque a transpiração, a maior parte da transpiração é por estômagos. Só que os estômagos fecham à noite. Então, por que não zera? Porque o que sobra é a transpiração cuticular, pela cutícula. Tá? Então, isso faz com que ocorra a transpiração mais pouco. Outra coisa é a interpretação, nesse gráfico segundo aqui, tem um outro fator envolvido, que é a absorção de água. Nós vimos em aula anterior que a transpiração está relacionada com a subida de água pelo xilema, pelos vasos xilemáticos. Então, influencia na absorção de água lá, do solo. Então, olha aqui, ó, eu tenho a transpiração e a absorção estão diretamente relacionadas. Então, diretamente proporcional aqui. Então, se eu tenho uma transpiração maior, também aumenta a absorção. Se eu diminuo a transpiração, também diminui a absorção. E aí, tem uma coisa interessante. Olha aqui, ó. Aqui é esse mesmo gráfico, só que um pouco maior, né? O mesmo estilo de gráfico, mostrando a absorção e transpiração. Eu coloquei duas perguntas para vocês. A primeira, qual o período em que a planta está em déficit hídrico? O que é déficit? Está faltando água. Ela está mais perdendo que ganhando. Ora, no período de 8 horas da manhã até as 17 horas aqui mais ou menos, a transpiração,
que é perda na forma de vapor, é maior do que a absorção. Então ela está transpirando mais, está perdendo mais água do que absorvendo. Então ela está em período de déficit. Agora, se vocês olharem a partir das 17 horas aqui, ó, o que aconteceu? A taxa de transpiração está mais baixa do que a de absorção. Apesar de ter as duas estão diminuindo, porque a absorção está relacionada com a transpiração. Se eu diminuir uma, diminui a outra. Só que a taxa está maior. Então, quando a planta repõe a água perdida, ela repõe a partir, nesse gráfico, das 17 às 20 horas. Então, 17 às 20 horas, né? Ela está repondo, que é o final da tarde. Então, a transpiração está menor. Tá bem? Então, são formas de perguntas que o vestibular pode fazer para vocês. Fixação noturna. O que é fixação noturna? Fixação noturna é fixação do carbono, na forma de gás carbônico da atmosfera, colocando para dentro da planta. Fixação que a gente chama de fotossíntese, né? Ou seja, absorção do carbono. Essa fixação noturna ocorre nas plantas da família das crassuláceas, família Crassulaceae, tá? Que são de ambientes secos e têm um metabolismo chamado CAM. Nós não vamos entrar em detalhes o que é o metabolismo CAM aqui, porque isso é visto quando falar sobre fotossíntese. Então, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, senão a aula vai ficar enorme, tá bem? Mas só para saber aqui que essa fixação noturna ocorre nessa família da Crassulaceae, que é de ambiente seco, e elas têm esse metabolismo CAM, tipo CAM. Tem metabolismo C3, C4, esse aqui é o CAM. Tá? O que acontece? O estômato, se a fixação é noturna, o estômato abre à noite. Então é o contrário das outras plantas. Então ele abre à noite e absorve gás carbônico. Bom, primeiro, por que faz isso? O normal é a planta, né, o mais geral, é a planta abrir durante o dia, porque a luz é um estímulo para abrir o estômago. Só que essas plantas estão em um ambiente muito seco, ambiente desértico. O que acontece? Se elas abrissem os estômagos durante o dia, elas iam desidratar e iam morrer. Então, o que elas fazem? A adaptação delas é abre durante a noite. Então, abre à noite, então não vai perder a água, porque está mais fresco, não vai transpirar, mas vai fazer o quê? Vai absorver o gás carbônico. Só que aí tem um problema, porque se absorve o gás carbônico à noite não tem luz. Como que vai fazer fotossíntese? Aí complicou, né? Porque se tem uma coisa, está faltando a outra. O que a planta faz? Ela pega o gás carbônico e armazena esse gás carbônico no seu parênquima, que é um tecido de armazenamento, na forma de ácidos orgânicos. O principal aqui é o ácido málico, ou também chamado de malato, que é a forma iônica dele. Então, ácido málico e malato são sinônimos aqui, você pode usar como sinônimos, que vão aparecer no vestibular aqui como sinônimos. Então, pega o gás carbônico à noite, absorve e transforma nesse ácido málico ou malato. E aí faz o quê? Esse malato fica armazenado. Quando chegar no outro dia, amanheceu, chegou a luz, o que acontece? A planta converte, quebra esse malato e solta o gás carbônico lá dentro. Então ela converte o ácido málico, ou malato, em gás carbônico. E aí usa o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Tá? Então esse processo é chamado de fixação noturna. Gutação ou sudação? Bom, então transpiração aí, finalizamos. Para fechar essa história, vamos falar sobre a gutação ou sudação. A gutação ou sudação é a mesma coisa, são dois nomes para o mesmo processo. É a perda de água na forma líquida, então não na forma de vapor, como é a transpiração, e sim na forma líquida. Também não ocorre por estômatos, e sim por outros poros chamados de hidatódios, tá? Com H, que ficam nas pontas das folhas. Então, aqui mostrando uma folha, está perdendo água na forma de sudação ou gutação. Então, está relacionada quando a atmosfera está bem úmida, então está saturada, e o ambiente úmido e tal. Então tem muita água nessa folha e ela acaba soltando esse excesso de água. Tá? No caso do morango, a folha do moranguinho, né, faz isso. Por exemplo, a própria pressão positiva da raiz, que nós vimos em aula anterior, lá da absorção e transporte de seiva bruta. Então, a pressão positiva da raiz empurra essa água, que com o moranguinho, uma planta de poucos centímetros, acaba a própria pressão positiva fazendo sair essa água. Então, essa água que sai aqui não é água pura, é água com sais minerais. Então, é seiva bruta que está saindo. Então, a água e sais minerais, tá bem? Sais dissolvidos. Então, é uma perda na forma líquida. Olha aqui, ó, a estrutura chama hidatódios, tá? São eles que fazem, então não são estômatos, tá bom? Ligado com isso. E localização praticamente nas bordas das folhas. Não confundir com orvalho, que é quando um vapor de água se condensa por causa da mudança de temperatura, e nem com a geada, que é quando esse vapor de água não só virou líquido, como congelou. Então,
pela baixa temperatura. Então, aqui você pode baixar a temperatura e formar orvalho, madrugada ou à noite, ou mais ainda em virar geada. Só que isso aqui são vapor d'água que está na atmosfera, que muda na superfície, muda de estado físico, de líquido, ou aqui no caso de líquido, né? Ou aqui para sólido, virar gelo aqui. Né? Agora, a gutação, sudação é perda de água na forma líquida, está saindo água da planta. Então, qual que seria uma comparação aqui? A transpiração, perda de água na forma gasosa, na forma de vapor, e gutação, sudação, perda de água na forma líquida. Então, comparando, ó, gutação, geralmente à noite ou final da tarde, está com bastante umidade. Transpiração ocorre durante todo o dia. À noite pode ocorrer, mas é só cuticular, mas o forte mesmo, né, 95% ou 99% dela é durante o dia pelos estômagos. Ocorre quando os estômagos estão fechados, porque vai ocorrer pelos hidatódios, e aqui é aberto o estômago. Aqui vai sair água com sais minerais, líquida, e aí na transpiração é água na forma gasosa, e é só H2O, então é água pura, não tem sais junto. Na gutação, a água é expelida como líquida, como eu falei, e aqui como vapor na transpiração. E por fim, na gutação ocorre por hidatódio e aqui por estômatos, tá bom? Um esqueminha aqui feito pelo Biodiversidade aqui. Lenticelas. Bom, lenticelas, então, nós já vimos estômato, vimos hidatódios e agora lenticelas. A lenticela é uma terceira estrutura, terceiro buraquinho que tem lá na folha, que tem na planta, tá? Mas não é na folha. Primeira coisa, eles são fixas, então não tem aquele mecanismo de abrir e fechar que o estômato tem. Hidatódio também não tem abrir e fechar, tá? As trocas gasosas. As trocas gasosas são feitas por lenticelas, além dos estômatos. Tá? Então, faz aeração. Onde que eu tenho? No caule, raiz e fruto. Então, olha aqui. Ó. No caule, vocês já devem ter visto isso, essas aberturas, esses buraquinhos aqui. Então, eles são maiores, uma estrutura maior do que o estômato. Né? Que no estômato você não consegue ver. A lenticela você consegue ver. Então, ela é visível aqui. São esses buracos por onde entra e sai gás carbônico e CO2. Tá? Então, faz a aeração aqui. Frutos também tem. Então, na maçã, aqueles pontinhos na casca da maçã e os pontinhos na pera são lenticelas. Né? Vocês com certeza já viram isso, talvez não tenham reparado, pararam para pensar o que era, ou até tinham se perguntado, mas não sabiam que eram lenticelas. Tá bem? Faz a aeração aqui. Na rolha, a rolha que usa aqui o material, né, para fazer, colocar no vinho, né, na garrafa de vinho, essas ranhuras aqui também são lenticelas, são os pedacinhos de lenticelas que ficaram aqui nesse material que você faz, né, dessa madeira aqui, do tronco da casca da árvore, que você faz a rolha, tá? Que é a cortiça, a gente chama aqui um tipo de árvore. Fiz uma comparação para vocês. Ó. Estômato, hidatódio e lenticela. Estômato, abre e fecha. Hidatódio e lenticela sempre abertos. Não fecha nunca. Estômato faz trocas gasosas, hidatódios não. Trocas gasosas que eu falo é entrada e saída de gás carbônico e oxigênio. Tá? Lenticela também faz. Estômato, principal função, transpiração, perda de água na forma de vapor d'água. O hidatódio faz a sudação ou gutação, que é a perda de água líquida. E a lenticela não faz nenhum nem outro. Pode fazer um pouco de transpiração em algumas plantas, mas não é comum, tá? Então, o comum é fazer trocas gasosas mesmo. Estômato está nas folhas, hidatódio também nas folhas, na margem, e lenticela no caule, raiz, algumas raízes tem, e frutos, principalmente no caule. Olha aqui um exercício. Ó. Abaixo há um esquema de um estômato aberto. Identifique as partes numeradas de 1, 2 e 3. Ó, o 1 é o ostíolo, abertura. O 2 é um cloroplasto aqui na célula guarda. E 3 é uma célula subsidiária, uma célula companheira aqui dela. Tá? E coloque, então aqui ó, mostrando, né? Podia ser também, nesse desenho aqui está apontando o cloroplasto. Aqui nesse desenho aqui está apontando, é um outro desenho de um outro vestibular, mostrando aqui. Então aqui está apontando a célula guarda, tá? Então, sabe onde está vendo a setinha. E aqui depois ele pede para indicar o fluxo de água entre as células estomáticas para manter o estômago aberto. O que tem que acontecer? Tem que entrar água. Então, ó, a setinha está aqui, entrando água aqui nas células guarda.
Outro exercício. Taxa de transpiração pelo tempo. Estômago aberto, estômago fechado. Cite um fator que promove o fechamento do estômago. Bom, o que pode fechar o estômago? Por exemplo, a escuridão, né? A falta de luz. Então, falta de luz, então à noite fecha o estômago. Menos aquelas plantas com fixação noturna, mas naquela exceção. Tá? Outro fator, saída de água das células guarda. Outro fator, se bombear, sair íons potássio, que a água sai também, então fecha. Então tem vários fatores, tá bem? O que mantém a transpiração no período B e C? O que mantém de B e C? Se o estômago está fechado, a partir daqui está aberto. Então aqui transpiração pelos estômagos. Aqui fechou. Então aqui ficou à noite. Se fechou, não tem mais estômago para fazer transpiração. Então, quem faz transpiração agora? Só o que sobrou, cutícula. Então, é transpiração cuticular, de B a C, cutícula. Ok? Pessoal, finalizamos por aqui. Ficou uma aula um pouquinho grande, mas é um assunto extremamente importante. Talvez o assunto transpiração seja o assunto, por estar relacionado com outros fatores, o assunto que mais cai de botânica nos vestibulares. É justamente transpiração. Não só ela em si, mas outros fatores ligados a ela, tá bem? Então ficou um pouco grande, mas tentei trabalhar ao máximo aqui os conceitos para vocês de uma maneira mais didática, tá bem? Um grande abraço e ficamos por aqui.